Nesta aula nós vamos aprender como armazenar funções em variáveis e também depois como passar essas funções como argumento para outras funções, certo? Então a função, tá? Funções também são valores na linguagem Golang. Eles podem, tá? Funções podem ser usadas como argumentos para outras funções e também podemos retornar uma função de outra função, tá? Se você vem da linguagem JavaScript, isso é bem comum, né? Não há nada de anormal. Então, vamos ver como é que faz isso. Vamos, por exemplo, definir primeiro uma função, tá? Eu vou aqui fora. Então, a gente já sabe como definir uma função. Fala a palavra-chave func e o nome da função. Nesse caso, vamos fazer uma função bem trivial, só para somar dois números, duas variáveis do tipo ponto flutuante. Vamos lá. Então, vamos chamar essa função de somar e os parâmetros serão os seguintes. Parâmetro A do tipo float 64 e parâmetro B do tipo float 64. Tá? Valor de retorno será, depois aqui, um float 64, que é a soma desses dois. Abre os chaves e vamos retornar o valor de A mais B. Bem trivial essa função. Função nome somar, parâmetros. Qual é a entrada da função? Parâmetro A do tipo float 64, parâmetro B do tipo float 64. Qual é a saída dessa função? É um valor do tipo float 64, que será a soma de A mais B. Nós já sabemos aqui como chamar a função. Por exemplo, se eu chamar somar 3,7, vai somar 3 e 4, vai somar 3 e 4 e o valor será 7 como resultado. Podemos usar o fmt.println para ver esse valor. Então vamos aqui, go run fnvalues.go, o valor 7 como esperado. Se eu tiver aqui essa função aqui, se os parâmetros forem do mesmo tipo, eu posso omitir o tipo de cada parâmetro, mas tem que deixar o tipo do último. Então o tipo de A e o tipo de B será float 64, tá? Mesma coisa. Se você quiser aprender maneiras de encurtar a assinatura da função, tá aí outra maneira, tá? Ambos A e B são do tipo float 64. Legal. Já sabemos disso, mas agora vamos fazer o seguinte. Olha aqui, eu quero criar uma função, uma variável, tá? Para armazenar essa função. Em vez de ter a função aqui fora, eu quero armazenar essa função numa variável. Como fazer? Vamos definir uma variável aqui. Vou chamar de função somar, tá? Essa variável, qual é o tipo? O tipo será uma função. A variável irá armazenar a função. Então, para poder fazer isso, tá? Eu vou dizer o tipo, que vai ser o quê? Vai ser func, função, mais os parâmetros, tem que dizer o tipo de cada parâmetro. Já já a gente já vê como é que encurta isso, tá? Mas vamos assim mesmo. Primeiro parâmetro vai ser, tá? Vamos ver, tipo do parâmetro, desculpa. Float 64, segundo é float 64 também. Agora, qual é o valor de retorno da função? Você põe aqui fora. Float 64 também. Legal. Agora vamos dizer igual, tá? E definir essa função aqui. Recortar, colar aqui, tá? Então olha a diferença aqui. O que é que a gente tem agora, tá? É meio muito longo, mas temos uma variável chamada função somar. A variável do tipo função, tá? Que leva como parâmetro 2, entrada de 2 floats, saída de um float, 64.
Definimos essa variável com essa função somar, tá? Na verdade, não precisa do nome aqui, mas tá? Eu removi o nome somar, porque o nome vai... Eu defini a variável aqui e define essa função com A e B, float 64, ambos, e retorna A e B. Agora eu posso usar a função somar, é uma variável, eu posso chamar a variável como se fosse a função, porque realmente é uma função, então fala função somar e passa os parâmetros, tá? Vamos ver se deu na mesma. Tá, deu na mesma. Valor 7 foi retornado. Então a diferença agora é que a função de somar foi armazenada na variável função somar, tá? Podemos até renomear a função somar para apenas somar. Então renomeei, dá na mesma. Tá? Agora vamos aprender como encurtar isso aqui. O tipo dessa variável pode ser implícito, então eu posso remover, salvar e testar e vai dar na mesma. Tá? Posso encurtar mais ainda se remover a palavra variável e adicionar os dois pontos antes do sinal de igual. Tá certo? Então encurtamos a definição da variável somar. Então vamos fazer outra aqui. Quero que você faça comigo. Quero que você faça uma função multiplicar, chamada multiplicar. Vamos fazer essa função para multiplicar valores A e B e armazenar a função, própria função, na variável chamada multiplicar. Então vamos lá. O nome da variável vai ser multiplicar, dois pontos igual. Vamos defini-la como uma função. Levar argumento A, float 64, argumento B, float 64, do tipo. Retorna float 64 e multiplica A vezes B como valor de retorno. Como A e B têm o mesmo tipo, eles estão aparecendo na lista seguidos, um do lado do outro, eu posso remover esse cara para simplificar a assinatura da função. Vamos testar aqui embaixo, dizer multiplicar, 3 e 4, vamos ver no que dá, deve dar 12, né? Então apareceu 12 depois de 7. Tá? Então por essa aula é só, e até a próxima.